levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir no livro de Josué. Josué, capítulo de número 6. Versículo 22 e 23. Os irmãos acharam? Amém. Então fala assim a palavra, ó. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Amém? Vamos sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos falar sobre isso. Glória a Deus. Israel estava vivendo ali uma experiência muito parecida, por exemplo, com a experiência da igreja hoje. Todos os testemunhos que a Bíblia fala a respeito de Israel tem tudo a ver com o testemunho da igreja. A igreja ela é conhecida, por exemplo, como hoje, né, o Israel de Deus, né? Então, no Velho Testamento era o Israel, o país aí que você conhece, Israel, né? Deus se relacionava com os descendentes direto de Abraão, porque de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó os seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel.
mas por causa do Senhor Jesus Cristo. Então as promessas que era através da aliança de Deus com Israel, se estendeu a todas as famílias, se estendeu a todas as nações, né? E de todas as nações, Deus então está formando um povo. Deus está formando nesse mundo um reino. E esse povo que Deus está separando do mundo, Deus está trazendo para um lugar que Jesus Cristo, tem gente que é contra, né? Mas quem é contra não é contra a gente, quem é contra Jesus, né? Porque foi Jesus Cristo que fundou a igreja dele. Então hoje tem gente aí que fala assim: a minha igreja. Ninguém tem igreja, a não ser que tenha mesmo. Então a igreja é da pessoa, né? Mas a igreja de Jesus não é de ninguém. A igreja de Jesus não é de nenhum pastor. A igreja de Jesus não é de nenhuma denominação. A igreja de Jesus é de quem? É de Jesus. É de Jesus. Então veja bem, ele traz povos, línguas, nações e reúne na sua igreja. Então a igreja hoje é o Israel, que está espalhado pelo mundo inteiro, né? Então enquanto Israel no Velho Testamento tinha um território ali restrito, a igreja hoje ela está espalhada, né, pelo mundo inteiro, e o nosso território se alarga a todos os países. Então a Bíblia fala que essa história de Israel foi justamente o momento que Israel estava saindo ali do deserto e estava entrando para tomar posse da terra prometida. Eles tinham passado o Jordão, e logo depois do Jordão, o caminho que eles tinham que passar, não tinha outro caminho. O único caminho que tinha era por uma cidade que se chamava Jericó. Mas Jericó fechou as portas e não deixou que Israel passasse, que Israel entrasse. Então, a ordem que eles tinham de Deus era de possuir aquela terra. Por quê? Porque Deus tinha feito essa aliança com Israel. E acontece que Jericó era a cidade mais fortificada. Não tinha cidade na época mais forte. Os muros de Jericó, por exemplo, andava sobre o muro. O muro não era uma coisa estreita, era uma coisa de pedra larga. Nos muros a Bíblia fala que andava carruagens de guerra, aquelas carruagens que você vê no filme, que vai um cavalo na frente lá, e uma carruagem atrás, e o cavaleiro. Andava carruagens fazendo a guarda sobre as muralhas de Jericó. Você vai ver que essa mulher chamada Raabe, ela morava em cima, a Bíblia fala, morava sobre é em cima, né? Então ela morava sobre o muro que cercava Jericó. Olha o tamanho desse muro, hein? O tamanho dessa muralha. Então era uma coisa assim intransponível. E eles então se fecharam, impedindo Israel de tomar posse da promessa de Deus. Então, você precisa aprender isso, que Deus tem promessa para você. Só que essas promessas que Deus tem para você, o inimigo tenta atrapalhar. O inimigo ele vai tentar parar você. Ele vai tentar impedir você. Então não é assim, você descobre que você tem promessa de Deus e você vai lá na prateleira de Deus e você pega a promessa. Não é assim. Você tem que se esforçar. Você tem que fazer a sua parte. É sua.
Mas o inimigo está retendo. Ora, se é sua e foi Deus que deu, se você lutar, Deus vai dar vitória para quem? Para você ou para o inimigo? Para você. Deus vai dar vitória para você. Pode ser o inimigo do tamanho que for. Por isso que Davi enfrentou Golias. Davi sabia disso, que não importava o tamanho do inimigo. Pode se levantar exércitos para tentar te impedir, mas se você quiser tomar posse, é um direito que nem homens e nem o inferno pode se levantar e impedir você de tomar posse das promessas que Deus te deu. Se Deus te deu, é teu. Aleluia. Então, eles fecharam as portas. E diz a palavra de Deus que Josué estava no comando. No comando. Por isso que você, por exemplo, você não pode ficar assim, né? Perdido. Você tem que estar, por exemplo, você tem que ter direção. Você tem que ter uma revelação de Deus na sua vida. E Deus então falou para Josué: Josué, vamos derrubar isso aí. Você vai fazer assim, 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 assim. E as muralhas, olha o que Deus falou para Josué: as muralhas vão cair. Deus não falou para Josué assim, ó, você vai lá e você vai tirar pedra por pedra. Não. Deus falou assim, ó, você vai fazer assim, 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 e as muralhas, elas vão ruir. Elas vão cair. Então, quem que tinha que derrubar essas muralhas? Era Josué ou Deus? É Deus. Então quem que vai derrubar essas muralhas que você olha assim e você fala, ah, mas não dá. Mas não fica pensando que não dá, porque não é para você, é para quem? É para Deus. Não é para você. Você só tem que fazer o que Deus te manda fazer. Então, Deus falou para ele, você vai fazer assim, assim. E aí Josué então faz como Deus mandou. E ele pega então dois moços, dois espias. E fala assim para esses dois moços, vocês vão entrar lá. E vocês vão ver o que tem lá. E eles foram. Eles entraram na cidade, disfarçados, né? Eles entraram na cidade, junto com aqueles que estavam entrando, saindo, eles entraram. E eles precisavam ter um lugar, porque eles começaram a perceber que o povo começou a ver eles lá. Começou a perceber. E qual foi o lugar que eles então entenderam que seria um lugar que eles poderiam ter acesso? Porque se eles entrassem, por exemplo, na casa de alguma pessoa, eles iam ter um problema. Se eles entrassem, por exemplo, num supermercado, eles iam ter problema. Mas eles, de repente, se depararam com uma casa de prostituição. E eles falaram assim, poxa, nessa casa entra e sai todo mundo. Então, se nessa casa entra e sai todo mundo, nós podemos entrar aí. E nós podemos, então, fazer desse lugar um lugar de refúgio. Então a Bíblia fala que eles entraram nessa casa de prostituição, e essa casa era a casa aonde trabalhava na prostituição ali uma mulher chamada Raabe. Quando eles entraram, essa história chegou no rei. A Bíblia fala no capítulo 2, você pode ler depois em casa, que essa história vai chegar no rei. Tem aí dois moços que são de Israel, e eles estão olhando a terra, com certeza para levar lá um relatório para eles poderem invadir. Então o rei ordenou que fosse então pegar esses moços para poder matá-los. Então veja bem, isso correu na cidade, muita gente ficou sabendo. Pessoas levaram isso para o rei, quer dizer que a classe do povo ficou sabendo. Do povo passou para aquela classe que tem acesso ao rei.
dos que têm acesso ao rei, levou para o rei. Então quem ficou sabendo que tinha 2 moços lá? Todo mundo, tá certo? Todo mundo ficou sabendo. E aí o rei então mandou que fossem buscar esses moços. Quando esses soldados do rei vão buscar os moços, e eles vão em direção na casa de Raabe. Só que você veja bem, ó, todos que ficaram sabendo que os moços estavam lá, ninguém aproveitou a situação. A classe que era próxima do rei, que também ficou sabendo que eles estavam lá, também não aproveitou a oportunidade. E o rei também não fez questão. Mas Raabe, a prostituta, então, se ela era prostituta, o que a gente entende? Porque a Bíblia fala que ela era, não é fofoca. A Bíblia fala. Se ela era prostituta, então, só desse nome já mostra que ela era uma pessoa ali no meio dela, marginalizada. É claro que os vizinhos dela, os amigos, o lugar onde ela comprava, a rua por onde ela passava, existia ali uma marginalização contra ela. A família dela deveria, com certeza, marginalizá-la por causa disso. Então ela não era uma pessoa assim benquista pelo lugar. Ela não era uma pessoa benquista provavelmente pela família. Ela não era uma pessoa benquista pelo rei. Mas quando esses moços entraram na casa dela, ela fez diferente dos demais. Olha só como que as coisas acontecem, né? Às vezes a pessoa fala assim: ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, né? Raabe decidiu se ajudar. Você já tomou essa decisão na sua vida? Ao invés de você ficar reclamando, você já tomou essa decisão de se ajudar? De você fazer alguma coisa por você, para você melhorar, para você ter uma vida mais abençoada? Raabe pensou nisso. Ela poderia pensar assim: mas não vou nem passar isso pela minha cabeça, porque eu sou uma prostituta, né? Mas então, até uma prostituta pode pensar nisso. Então nós também podemos pensar. Você pode pensar. E o que ela falou? Quando ela viu aqueles espias, ao invés dela avisar o rei, ao invés dela botá-los para fora, ela trouxe para mais dentro da casa dela. E ela disse assim: então são vocês. Ela foi conhecê-los. Tem gente que não quer nem conhecer Jesus. Tem gente que não quer nem ouvir a palavra de Jesus. Tem gente que quer distância de Jesus, mas ela não. Ela decidiu se ajudar. E ela falou assim: a questão é o seguinte, todo mundo aqui está sabendo a respeito de vocês. Todo mundo aqui está sabendo o que vocês já fizeram aí atrás, Todo mundo está sabendo que o Mar Vermelho abriu para vocês. Todo mundo está sabendo que o Egito não conseguiu segurar vocês. Todo mundo está sabendo que o faraozão, não conseguiu reter vocês. Todo mundo está sabendo que já diversos reis caíram por terra por causa de vocês. E aliás, não é nem por causa de vocês. Nós estamos sabendo que é por causa do Deus de vocês. Porque o Deus de vocês é Deus no céu e é Deus na terra. Aleluia! Essa é a diferença. Essa é a diferença. Tem muita gente que crê em Deus, um Deus que está lá no céu. O nosso é diferente. O nosso, ele é lá no céu, e o que ele é lá no céu, ele também é nessa terra aqui, E ela falou isso para eles.
E nós estamos sabendo, e está todo mundo com medo. Está todo mundo com medo. Ela falou, fala uma coisa para mim. Se eu ajudar vocês, se eu ajudar vocês, vocês poupam a minha vida. Faço nada de graça, ela falou. Ela se prostituía de graça? Não. Ela também não vai ajudar de graça. Falou, se eu ajudar vocês, vocês poupam a minha vida. Eles iam responder quando ela falou assim, e não só a minha vida. Mesmo que ela fosse marginalizada, mesmo que ela não fosse tão amada, ela falou assim, mas eu também quero que vocês assumam um compromisso com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos e as minhas irmãs, ela disse. A família não tinha ela, por causa da situação dela, porque a escolha dela foi ruim, né? Se alguém, por exemplo, na sua casa escolhe uma prostituição, por exemplo, né? A pessoa tem que viver, né? A vida dela, né? Se alguém escolhe na sua casa, por exemplo, ser um suicida, né? Tem que viver a vida dele, né? Ser um contraventor tem que viver a vida dele, né? Porque a gente não pode, por exemplo, dar uma cobertura para as pessoas que querem viver nas mãos do diabo, né? Porque as pessoas que vivem nas mãos do diabo, se elas viverem debaixo do teu teto, então a sua casa abriga o diabo, né? Mas se você quer uma casa para que Deus possa estar, se você quer uma família onde Deus venha habitar, então você tem que começar a trabalhar para que o diabo não more lá, para que o inimigo não more lá. Então a Bíblia fala que ela intercedeu, ela fez uma oração intercessória pela família dela. E aí os moços falaram assim, depende, nós até podemos assumir esse compromisso, mas você vai ter que assumir um compromisso conosco. E qual compromisso que eles disseram? Eles disseram assim, você vai ter que mudar um negócio aqui, porque não dá, a gente não pode abrigar, a gente não pode ajudar uma prostituta. A gente não pode, não. Prostituta nós não vamos ajudar, não. Agora, se você puder fazer uma coisa que eu vou te falar, aí a gente assume o compromisso de ajudar. O que eu tenho que fazer? Aí eles falaram assim, se você pegar este fio aqui, de cordão escarlate, vermelho vivo, diga escarlate, vermelho vivo. Se você pegar esse cordão aqui, escarlate, e colocar na porta da tua casa, aí a gente assume o compromisso com você. Difícil para ela, porque na porta da casa dela tinha um outro sinal, tinha um outro cordão, de uma outra cor, por isso que eles fizeram isso. Porque no portão, porque como que eles souberam, como que eles entraram lá? Eles bateram e perguntaram assim, que casa é essa? Essa aqui é a casa do fulano. Não. E que casa é essa? Essa aqui é a casa do... que casa é essa? Aqui é a casa de prostituição. Foi assim que eles localizaram? Não, né? Eles foram olhando as casas e eles viram um sinal que na época existia. Até hoje existe, né? Casa de prostituições assim na rua, tem lá aquela luzinha com uma cor diferente, uma luzinha roxa, né? Uma luzinha assim, né? A gente sabe, a gente identifica que é um lugar de prostituição. Ninguém para tomar café num lugar desse. Você pergunta aí, você para? Você toma cuidado, né? Fala aí, você para tomar café num lugar desse? Não para, né? Não é café que a pessoa para lá para tomar, né? Então, tinha lá um sinal.
Mas para ela colocar o cordão vermelho, ela tinha que baixar aquele sinal. Ela tinha que aceitar uma mudança. Ela tinha que tirar o convite para aquela casa não ia mais receber ninguém para prostituição. E por que eles disseram isso? Porque eles estavam ali fazendo uma aliança de livramento, amém? E ele lembrou assim, bom, se nós vamos livrar elas, como que nós fomos livres do Egito? Como que Deus fez com a gente? Ó como você tem que pensar, você não tem que pensar que nem, você tem que pensar como Deus. Como que Deus fez? Quando a gente estava no Egito, Deus mandou a gente matar o cordeiro, pegar o sangue é que cor? Vermelho vivo. Mandou pegar o sangue e colocar na verga da porta. E aí quando entrou a morte entrou lá no Egito, mas quando passava pela nossa casa, ela passava por... Então, se você colocar esse sinal de Deus, esse sinal era de quem? Se você tirar o sinal de Satanás, se você tirar o sinal da prostituição e colocar o sinal de Deus, se você tirar o sinal do diabo na tua vida e colocar um sinal de Deus, Deus vai fazer uma obra na sua casa, Deus vai fazer uma obra na sua vida. E ela falou, eu faço, eu paro agora, vocês me prometem isso? Prometemos. Então vem para cá, subiu eles, escondeu eles lá em cima, no meio das canas de junco que ela tinha, escondeu eles lá. Vieram os soldados e disseram assim, escuta, nós queremos 2 homens que estão aí dentro com você, que veio te visitar. Ela saiu e disse assim, eles não estão mais aqui, é bem verdade que eles vieram. Nem tinha feito uma aliança com Deus, já está mentindo, hein? Você viu? Aí a pessoa fala assim, mas foi uma mentira boa. Pergunta e fala, tem mentira boa? Não tem mentira boa, ela mentiu mesmo. E assumiu o compromisso. Falou, seguinte, eles vieram mesmo, é bem verdade, mas saíram não faz muito tempo. Se você seguir na direção do Jordão, se vocês seguirem para lá, vocês vão alcançá-lo. E aí os soldados, o povão quis fazer alguma coisa por eles? Não. A turma da base do rei quis fazer? Não. O rei quis? Não. Mas Raabe, ninguém quer. Mas ajuda eu a pregar essa mensagem e pergunta para quem está do céu, e você quer? Você quer que Deus faça alguma coisa por você? Raabe quis. Raabe quis. Então não caiu de paraquedas na vida dela. Todo mundo foi avisado. Nós não estamos aqui porque nós caímos de paraquedas. Não, a cidade inteira é avisada. Nós estamos aqui porque nós escolhemos fazer o bem para nós. Nós estamos aqui porque nós estamos querendo escolher Deus na nossa vida, Jesus na nossa vida. Amém, irmão? Então a Bíblia fala que ela escondeu, soldados foram, aí ela chamou eles e falou assim, eles foram para o Jordão, vocês vão na direção contrária dos montes aqui, nessa direção, vocês vão e fiquem lá 3 dias, que é para dar tempo dos soldados procurar, voltar, não te achar, para que vocês possam ir. E a Bíblia fala que eles ficaram lá 3 dias, e diz a Bíblia que eles conseguiram escapar, voltaram, contaram para Josué, e Josué disse assim, então vamos entrar lá, porque se o povo está com medo, é porque Deus entregou esse povo nas nossas... Aprende isso que eu vou te ensinar, presta atenção, olhe para mim. Se você ficar com medo, você fica na mão do inimigo. Mas se você não tiver medo, quem vai ter medo é o inimigo de você.
E se o inimigo aprender a ter medo de você, ele está nas tuas mãos. Você entendeu? Quem entendeu, diga amém. Então Josué preparou, fez o que Deus mandou. Eles deram lá, vocês conhecem a história, se não conhece, outro dia eu vou pregar sobre isso, mas eles deram as voltas lá, e aí a Bíblia fala, né, lá no versículo, capítulo 6, versículo de número 20, fala assim, né, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Olha isso. As muralhas significa o quê? Que elas caíram. Agora presta atenção, Josué capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, fala assim, ela, que significa Raabe, então os fez descer. Quando eles desceram, não saiu pela porta da casa dela para que ninguém visse, né? Então fala assim, os fez descer por uma corda pela janela. Fala janela. Porque a casa em que residia estava sobre o muro da... Está escrito isso na Bíblia ou não está? Não está? Ela morava onde? Em cima do muro da... Mas quando eles entraram, que eles gritaram, tocaram a trombeta, o que aconteceu com o muro? Ixi, então Raabe morreu. Se ela morava em cima do muro, e o muro caiu, então Raabe já era nada. Só não caiu o muro que sustentava a casa dela, porque quando Deus promete, Deus não falha. Pode aplaudir e glorificar Deus. Deus não falha. Versículo 23 do capítulo 6. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe. Fala para quem está falando, Raabe não morreu. Não morreu. Acho que ela era pior que nós, hein? Ela era pior que nós. Falei para você que só morre gente boa. Não morreu. Eles entraram e tiraram. Olha o que diz o texto aí, tiraram Raabe. Fala comigo, vamos falar isso só para o diabo ficar mais nervoso do que ele já está. Fala assim, tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos. Pronto, cumpriu a promessa. Mas como Deus não é um Deus somente de fazer as promessas que nós já temos, Ele sempre vem com bônus e faz um pouco mais, porque o nosso Deus é exagerado. Tirou também toda a sua parentela. Oh glória! Oh glória a Deus! Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Tirou ela, tirou pai, tirou mãe, tirou os irmãos. E falou assim, escuta, ainda tem lugar. Fala para quem ainda fala, ainda tem lugar ainda. Ainda tem lugar. Quem está faltando nesse lugar, pessoal? Seus amigos? Presta atenção, Raabe era o quê? Marginalizada, hein? Pela família. Você acha que foi fácil botar a família dela dentro de casa? Da casa dela? Você acha que foi fácil dizer assim, pai, mas eu não estou mais me prostituindo, pai. Eu firmei uma aliança com aqueles moços lá. Eu tirei o cordão da prostituição e eu coloquei um outro cordão lá. Então quem passa lá não tem mais o sinal da prostituição. Pode ir lá em casa, ninguém vai entrar lá.
mãe, pode ir, mãe, ninguém vai confundir. Falou para as irmãs, ó, ninguém vai confundir vocês, pode ir, eu tirei o sinal. Ela tirou o sinal. Ela tirou o sinal. Fala para quem está, fala, tira o sinal. Tira o sinal. Às vezes a pessoa se converte, mas fica o sinal. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a pessoa se converte, mas fica o sinal da malandragem. Fica o jeitão. Fica a linguagem. Fica os trejeitos. Tira o sinal. Tira o sinal e põe o sinal de Jesus Cristo na sua vida. Aleluia. Então a Bíblia fala que ela se converteu. Ela acreditou não em Israel, mas ela acreditou no Deus de... Nós não estamos procurando pessoas que acreditem na gente. Não, nós estamos procurando pessoas que acreditem no Deus que nós servimos. Aleluia. Não olha para mim, olha para Jesus. Olha para Jesus. Ela olhou para quem? Para os moços ou ela olhou para Deus? Ela olhou para Deus. E a Bíblia fala que ela conseguiu. Fala para quem está dizendo, você vai conseguir também. Fala aí. Você vai conseguir. Ela alcançou a família dela. A família dela que estava perdida agora tinha sido achada. Fala para quem está, fala, a sua família está perdida, mas Deus está achando ela hoje. Deus está achando ela hoje. Então Raabe reconstruiu. Ela se ajudou, ela investiu nela. Você precisa se ajudar, você precisa investir em você, para que Deus possa então te abençoar. E a Bíblia fala então que a muralha cai. Imagina quando a muralha caiu. Eu acho que os espias falaram assim, imagina o poeirão, né? Sumiu tudo, né? Acho que eles falaram assim, a poeira foi sumindo. E eles sabiam onde era a casa dela, né? Imagina, a poeira vai baixando, de repente aparece aquela janelinha lá na casa. Eita Deus, hein? Esse Deus é Deus, hein? Esse Deus é poderoso, irmão. Vale a pena confiar nesse Deus, né? Então a Bíblia fala que toda a casa dela estava lá. E eles foram lá e foram tirando um por um. E o resto, irmão, fez o que com eles? Morreram tudo. Todas aquelas famílias. Mas, puxa, morreu toda aquela família, todas as famílias morreram. Nossa, mas que Deus, hein? Sim, que Deus. Deus não deu a oportunidade? Ela não viu a oportunidade? Eles também tiveram a mesma oportunidade. Se eles tivessem falado assim, fala um negócio para mim. Se a cidade inteira, se o rei tivesse falado assim, ao invés de, vai lá buscar para a gente matar, vai lá buscar, que eu quero conversar com eles, que eu quero falar com Josué. Talvez a história tivesse sido diferente. Mas as pessoas querem matar Deus. As pessoas, elas querem viver, mas elas querem matar Deus na vida delas. Só que Deus não morre. Fala aí, Deus não morre. Quem morre são as pessoas que querem matar Ele. São essas pessoas que morrem. Então, toda a cidade, Deus não é injusto. Toda a cidade teve a oportunidade. Nínive não se arrependeu? Morreu alguém? Não. Mas Jericó se arrependeu? Morreu todo mundo. Todas aquelas famílias. Então tinha família cristã lá? Não tinha nenhuma. Mas Raabe aprendeu a construir uma e ela levantou uma. E se ela que estava lá no fundo do poço levantou, por que nós não vamos levantar? Nós vamos levantar também.
O mesmo Deus de Raabe é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós servimos. Então lá Raabe fala assim, lá ela era menosprezada. Fala menosprezada. Agora ela foi salva, né? Agora ela veio para Israel. Israel é como o que mesmo que eu falei para vocês? É como a igreja. Agora ela veio para a igreja, né? Agora ela está no céu. Agora ela vai vir para a igreja. Todo mundo vai abraçar ela, né? Todo mundo vai pegar ela no colo. Todo mundo vai beijar. Todo mundo, né? Mas será que foi assim? Será que foi assim? Olha o versículo que nós lemos de número 23, ó. Fala assim, ó: então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam aonde? Fora do arraial de... olha que coisa, hein? Pensei que o povo ia abraçar, o povo de Deus, hein? Eu pensei que o povo ia levar ela para casa. Mas pergunta aí, fala, você levaria? Pergunta aí, você levaria? Às vezes a pessoa chega e fala assim, fui na igreja, mas ninguém falou comigo. Mas alguém precisa falar com você? Quem que precisa falar com você? Se Deus falar com você... Se Deus falar com você, você precisa de mais alguém falando com você? A pessoa, quando ela fala isso, é porque ela não está pensando em Deus, né? Quando a pessoa, preste bem atenção no que a gente fala, ó. Eu fui na igreja e ninguém falou comigo. Quer dizer que nós fomos na igreja para buscar as pessoas, né? Para ver se alguém ajudava a gente, né? Para ver se alguém se quebrantava com nossa dor, com o nosso sofrimento. Mas nós estamos aqui para ver se alguém se quebranta com a gente? Nós estamos aqui por causa de quem? É isso aí. Mas ninguém me abraçou. Quem que precisa te abraçar? Mas ninguém me amou. Quem que precisa te amar? Deus. É tão bom ouvir Deus falar. É tão bom ser abraçado por Deus. É tão bom ser tocado pela presença do Espírito Santo, irmão. Tão bom. Então, lá ela era o quê? Menosprezada, fala menosprezada. Marginalizada. E agora em Israel ela está sendo o quê? Hostilizada, fala aí, hostilizada. E o que ela faz? Ela desiste? Ela volta para trás? Ela sai que nem doida por aquele deserto? Ela sai por lá quebrando tudo, falando o que ela quer, botando para fora. Não, preciso botar para fora, vou botar para fora. É isso que ela faz? Não é isso que ela faz. Ela continua se elegendo. Ela continua se escolhendo. Ela continua se ajudando. Por que você não faz isso? Se elege. Não, vou cuidar de mim. Se escolhe. Fala, vou mudar minha vida. Por que você não abre essa porta para Deus na sua vida? Não interessa a circunstância, não interessa onde você está, não interessa quem você é, o que você fez, ou o que você estava querendo fazer, interessa o que vai ser daqui para frente agora. É isso que interessa. Então a Bíblia fala que ela, de marginalizada, ela vai ser hostilizada, mas ela não desiste. Fala aí para o seu irmão, fala, não desista. Mateus capítulo 1, versículo 5. Raabe começa a construir a sua vida
No meio de tanta hostilidade, ela não olha para os homens, ela olha para Deus. Se lá ela tinha o peso da prostituição, aqui ela tem o peso da prostituição e o peso de ser uma mulher cananeia. Lá ela tinha um peso, aqui ela passa a ter 2 pesos. Ficou mais pesada. Mas se lá ela foi agraciada, aqui ela vai ser mais agraciada por Deus, porque está escrito: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmão, quanto mais o diabo se levantar contra a sua vida, mais Deus se levanta a teu favor, irmão. Você só não pode olhar para ele, você tem que olhar para quem? Para Deus. Mateus capítulo 1, versículo 5. Ela não desiste, fala, não desiste. Ela vai começar, ela se escolhe para começar a fazer uma família. Mas não é uma família cananeia, agora é uma família cristã. A Bíblia fala assim em Mateus capítulo 5, salmão, não é o peixe não, tá? Você já está com fome? Não almoçou não? Salmão gerou de Raabe, ela casou, fala, ela casou. Ela casou. Ela fez uma família, irmão. Ela era quem mesmo? Mas ela casou. Quem ajudou ela? Foi Deus. Quem é que vai ajudar você? Deus. Não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, mas olhe para o alto. Para o autor e consumador da nossa fé. A saber, fala o nome dele, Jesus Cristo. Pode aplaudir e glorificar. As famílias cananeias morreram todas. Você quer uma família cananeia? Vai morrer tudo. A Bíblia fala que só na batalha do Armagedon, o sangue daquele vale vai dar o sangue de pessoas que vão morrer ali. Vai dar na altura do freio de cavalo. Mas não é cavalo pangaré não, tá? É cavalo árabe. Quem conhece cavalo árabe? Cavalo árabe. 1,5 metro de altura no freio do cavalo. 1,5 metro de altura. A Bíblia fala que só lá o sangue vai chegar nessa altura. Quem tem menos de 1,5 metro vai morrer afogado. Não precisa nem matar. Fala assim, atira só de 1,5 metro para cima. Porque de 1,5 metro para baixo vai morrer afogado no sangue. Presta atenção. Você acha que dá para a gente ficar com os braços cruzados, irmão? Nós não temos que sair pelas ruas. Não temos que sair cantando. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Não temos, irmão. Nós não temos que sair de casa falando, irmão. Mas eles não querem ouvir a gente. Mas não interessa. A gente precisa falar. A gente precisa avisar. Se eles vão se salvar, não sei. Se eles vão fazer alguma coisa por eles, a gente não sabe. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque vão morrer tudo. Raabe, então, ela fala assim, não quero morrer não. Eu mudo lá, eu tiro aquele e boto de Jesus na minha vida. Aí Mateus fala assim, Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth. Quem estava aqui sexta-feira? Sexta-feira nós falamos de quem aqui? Lembra dela? Ruth, lembra? Aquela aqui, Aquela que foi o quê?
resgatada, né? O resgatador, né? Hã? Então, olha só, Salmão de Raabe vem Boaz, Boaz de Ruth gera Obed, de Obed vem, de Jessé vem quem? E da linhagem de Davi vem quem? É demais, hein? É demais, hein? É isso que Deus quer fazer com a gente, irmão. Ó, é do fundo do poço para Jesus, ó. Fala assim, ó, é do fundo do poço para Jesus. Pode aplaudir e adorar. Pode ficar de pé, irmão. Pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Dá um abraço em quem está do seu lado. Fala assim: estamos indo para Jesus, irmão. Estamos indo para Jesus, irmão. Estamos indo para Jesus. Estamos indo para Jesus. Aleluia. Estamos indo para Jesus, mas está tudo pronto? Não, não está tudo pronto. Não está tudo pronto. Nós temos que buscar ainda papai. Nós temos que buscar mamãe. Nós temos que buscar os irmãos e nós temos que buscar as irmãs. Temos ou não temos? Temos que buscar alguns amigos. Temos que buscar algumas pessoas queridas. Para que elas também possam. Interessante, né? Uma mulher tão marginalizada e os olhos abertos, né? E gente tão preparada com os olhos fechados, né? Mas a palavra de Deus fala que quando a gente prega a palavra, quando a gente avisa as pessoas do amor de Jesus, a Bíblia fala que Deus envia um colírio do céu. Sabia disso? E as pessoas que estavam cegas, elas então começam a enxergar. Eu era cego. Quantos daqui eram cegos? Quantos? Ó, quantos cegos enxergando. Os cegos vão ver, os surdos vão, e aqueles que estão paralisados e amarrados vão andar. Só precisa de uma ajuda. Você não precisou? Quantos aqui precisaram de uma ajuda? Quantos? Aí. Agora é a nossa vez de ajudar. Agora é a nossa vez, irmão. Sabe? O tempo está acabando, viu? E as pessoas estão perecendo. O inimigo está levando. A Bíblia fala que uma das características do Deus desse século é justamente essa: cegar. Cegar. O Deus desse século cega as criaturas. Mas Deus é maior. E Ele está conosco. Com eles está o braço de carne. Mas conosco está o braço de Deus. Deus quer salvar ou quer matar? Deus quer salvar. Ah, se o povo ouvisse
Deus fala assim: se eles me ouvissem, eu voltaria para eles, perdoaria o pecado deles. Quantos foram perdoados aqui? Eu sararia a terra deles. Ó, Deus é bom, né? Deus é bom. Tem alguém aqui nesta noite que quer colocar esse sinal de Jesus na sua vida? Tem alguém aqui nesta noite que nunca teve a oportunidade de em público tomar essa decisão, como Raabe? Raabe tomou essa decisão em público, né? Tem alguém aqui nesta noite que quer tomar essa decisão em público e dizer assim: eu quero Jesus na minha vida, eu quero ser salvo por Ele? Se tiver aí onde você está, só levanta a sua mão assim, ó. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Tem alguém aqui hoje que deseja ser salvo? Se tiver, dá um sinal. Tem uma mão. Oh, glória. Traz ele para baixo aqui para mim. Traz ele para cá. Acompanha ele para mim. Tem mais alguém aqui hoje? Tem mais alguém que deseja colocar esse sinal na porta do seu coração, na porta da sua vida, para que ainda que tudo desmorone ao seu lado, você seja salvo? Aleluia. E eu quero saber quem nessa noite quer fazer como Raabe, orar por toda a família e colocar toda a família nas mãos de Deus. Se você quiser fazer isso, pode sair do seu lugar, vem aqui para o altar. Enquanto você vem, nós vamos adorando a Deus. Deus, a gente precisa sim, Pai. Nós estamos precisando de Ti, Pai. Nós estamos precisando da Tua presença. Nós estamos precisando do Teu Espírito Santo. Porque nós temos, Pai, uma tarefa que ela é muito difícil, Deus. Que é de recolher para dentro da Tua casa a nossa família, Pai. O Senhor sabe que o profeta da casa, Senhor, não tem honra nenhuma, Pai. Então, há uma dificuldade grande, porque a gente às vezes vê os irmãos chamando a família, os parentes, mas os parentes, meu Deus, não prestigiam, não dão crédito. Mas nós não podemos, Pai, desanimar, meu Deus. Nós não podemos desistir, Pai. Nós precisamos ter, Senhor, a perseverança no nosso coração. E estarmos, meu Deus, todos os momentos que a gente puder, Pai, falando contigo, através de uma oração intercessória. Como nós estamos aqui fazendo agora, Pai. Por tanta gente que está distante. Tanta gente, Deus, que está tão perto, Pai, mas ao mesmo tempo está tão longe, Senhor. Meu Deus, nós oramos aqui por pais, por mães, nós oramos aqui por maridos, por esposas, por filhos, meu Deus. Pessoas, meu Deus, que estão caminhando, meu Deus, para uma destruição, Pai. Porque por algum motivo, meu Deus, elas rejeitam a Tua palavra. Por algum motivo, Pai, elas deixam crescer dentro delas, Pai, uma hostilidade contra as coisas do Senhor, Pai. Mas nós sabemos, Deus, que elas não fazem isso por conhecimento.
elas não fazem isso, Pai, por sabedoria, meu Deus. Às vezes é por preconceito, Pai. Às vezes é por pura incredulidade. Às vezes, Deus, porque tiveram tantas experiências ruins com pessoas e associam essas experiências ruins de pessoas contigo, Pai, e colocam na tua conta. E ao invés de se afastar das pessoas, se afastam de ti, Senhor. Tenha misericórdia delas, Pai. Onde elas estiverem agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocar no coração delas, possa fazer com que as muralhas que rodeiam o coração, que tipificam as mesmas muralhas de Jericó, Pai, que a exemplo das de Jericó, elas também possam cair por terra, Pai, e a salvação possa entrar para dentro da cidade, a salvação possa entrar para dentro da vida delas. São pessoas, Deus, que até por nós são amadas, são queridas, quanto mais por Ti, Senhor. Então, ó Deus, nós te pedimos, coloca nos nossos lábios a palavra certa, Pai, ou quem sabe o silêncio. Coloca, meu Deus, o testemunho, Pai, da nossa vida. O que nós podemos fazer, Deus, para ajudar essas pessoas a Te enxergar, Pai? O que nós podemos falar, Pai, para que essas pessoas possam Te ver? O que nós precisamos? Onde nós precisamos ir? Na casa de quem que a gente precisa ir, Pai? Qual é a cidade? Qual é o lugar, Senhor, que nós precisamos entrar, Pai, para poder fazer com que vidas venham ser salvas, alcançadas? Está certo que no céu não se casa e também não se dão em casamento, mas como vai ser, Deus, para o marido perceber que a esposa não foi salva? Como que vai ser para uma esposa perceber que o marido não foi alcançado? Como vai ser para os pais chegar lá, Deus, e não poder ver lá os seus filhos? Socorre esses jovens, Deus. Eu sei que a tua parte, tudo está feita. Nós é que precisamos fazer alguma coisa, Deus. Nós é que precisamos nos levantar, Deus, e fazer de novo, insistir de novo, e falar de novo, Deus. Nos ajuda. Envia o teu Espírito Santo para que a gente possa fazer, Pai, isso com santidade. Que a gente possa fazer isso com amor, Deus. Alcança os filhos que são incrédulos. Alcança os filhos que te rejeitam. Alcança os filhos que estão desviados. Alcança os filhos, Pai, que estão distantes, Deus. Alcança, Pai, eu te peço, todos aqueles, meu Deus, que já ouviram, Pai, a tua palavra, mas que estão, meu Deus, à deriva. Salva o marido dessa irmã, Pai. Salva a esposa desse homem, Deus, salva. Salva esta casa, Deus. Entra nesse lar, Pai. Tira essas pessoas que estão, meu Deus, marginalizadas. Quebranta o coração dessas pessoas que estão, meu Deus, sendo hostilizadas, Pai, e que isso não venha fazer diferença,
que isso não venha fazer importância, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a ter amor, Pai, para não deixar que isso seja um impedimento. Que na sua igreja a gente consiga fazer com que toda marginalização caia por terra. E que não haja hostilização no nosso meio, Pai. Nós te pedimos, nos ajuda a abraçar, nos ajuda não só a querer bem, mas nos ajuda a amar pessoas, Pai. Nos ajuda a amar almas. Não deixa a gente afundar no inferno, não, Pai. Não deixa a gente, meu Deus, ser um agente do inimigo, Pai. Entristecendo pessoas, magoando pessoas, sendo pedra de tropeço no caminho de pessoas, Pai. Não deixa a gente atrapalhar, não, Deus. Nos ajuda a ter um testemunho, Pai. Nos ajuda a ser luz. Nos ajuda a ser referência. Que através de nós eles possam ver Jesus, Pai. Nós te pedimos, alcança eles, onde eles estiverem agora, Deus, quebrando o coração deles, salva a nossa família, Pai. Entra na nossa casa, Deus, faz uma reforma nela, Pai. Quebra tudo se for preciso e faz tudo novo, Deus. Faz ela ficar mais arejada, faz ela ter mais espaço para que o Senhor possa morar nela, Deus. E que a tua presença só nos traga alegria, Pai. Pois assim nós oramos certos de que a nossa oração está aí nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levante suas mãos assim para o céu. Pai querido e santo, te agradecemos, Pai. Nós estamos alimentados, Deus. Sentamos na tua mesa e nos fartamos, Pai, das orações, dos louvores e da tua palavra, Senhor. Agora, Pai, abençoa a nossa jornada, Deus, para que esta semana seja uma semana de muitas conquistas e vitórias, Pai. Que o nome de Jesus resplandeça sobre nós, Pai. Que a graça do Teu Filho esteja sobre cada um. O amor do Teu coração derramado aos nossos corações. E a presença viva e gloriosa do Teu Espírito Santo seja agora e para todos sempre com toda a igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo, amém. Bem forte para Jesus, irmão, que é para fechar com chave de ouro. Glória a Deus.